Talvez, em algum momento recente, você tenha sentido que estar cercado de pessoas não significou exatamente estar acompanhado e que o silêncio, em vez de vazio, trouxe clareza. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à psicologia do comportamento humano, onde analisamos de forma racional e profunda os padrões invisíveis que moldam a solidão, a personalidade, os hábitos e os relacionamentos. Hoje vamos enfrentar uma ideia que costuma causar desconforto, mas que atravessa gerações do pensamento psicológico. A possibilidade de que ficar sozinho não seja um fracasso social, mas uma escolha estratégica para a própria vida, como sugerem reflexões associadas a Carl Jung. Ao longo deste vídeo, você vai reconhecer dores comuns, a sensação de não pertencer, o cansaço das relações superficiais, o medo de ser mal interpretado e, ao mesmo tempo, entender como o isolamento consciente pode fortalecer a identidade, organizar a mente e revelar traços que permanecem ocultos no ruído social. Se você já se perguntou por que estar só pode, paradoxalmente, aproximá-lo de quem você realmente é, permaneça até o final. A resposta não é simples, mas é transformadora. Quando a solidão deixa de ser ausência e vira ferramenta, existe um momento silencioso na vida em que a gente percebe que estar só não dói como antes. Carl Jung observava que a solidão não é o que nos quebra, é o que nos revela. É quando o barulho externo diminui que padrões internos começam a aparecer, pensamentos repetidos, emoções não resolvidas, desejos que sempre foram ignorados. Muita gente foge desse espaço porque confunde isolamento com abandono, mas a psicologia mostra o contrário. Ficar sozinho, de forma consciente, força a mente a se organizar. E quando isso acontece, algo começa a mudar na forma como você se enxerga e, principalmente, na forma como você se relaciona com os outros. Existe um tipo de solidão que não machuca de imediato, ela incomoda primeiro. É aquele momento em que você fecha a porta, o celular fica em silêncio e, de repente, não sobra ninguém para distrair sua própria mente. Carl Jung observava que é justamente aí que algo importante acontece. Quando o mundo para de pedir versões editadas de você, começa a surgir quem você realmente é. No início, dá desconforto. Pensamentos que você evitava aparecem, lembranças sem filtro surgem, perguntas sem resposta fazem barulho. Mas esse incômodo não é sinal de fraqueza, é sinal de contato. Estudos modernos sobre autoconsciência mostram que períodos de isolamento voluntário aumentam clareza emocional e reduzem decisões impulsivas, porque o cérebro sai do modo reação e entra no modo reflexão. É nesse espaço que você começa a perceber padrões. Por que certas pessoas sempre drenam sua energia? Por que alguns hábitos se repetem mesmo sem fazer sentido? Por que o silêncio assusta tanto? A solidão nesse ponto deixa de ser ausência e vira ferramenta. Não resolve tudo, não romantiza nada, mas revela. E quando algo é revelado, não tem como fingir que não viu. O curioso é que quanto mais você entende o que emerge nesse silêncio, mais percebe que talvez o problema nunca tenha sido ficar sozinho, e sim, nunca ter parado tempo suficiente para escutar o que vinha de dentro. A personalidade que só aparece quando ninguém está olhando. Jung defendia que grande parte da nossa personalidade é moldada para agradar, se adaptar e sobreviver socialmente. Mas existe uma parte que só aparece quando não há plateia. É sozinho que os traços reais surgem, inseguranças, talentos, medos e até impulsos que nunca tiveram espaço. Psicólogos como Donald Winnicott também falavam desse self verdadeiro, que fica escondido atrás de máscaras sociais. Quando você evita estar só o tempo todo, talvez não esteja evitando a solidão, mas evitando descobrir quem você realmente é.
E isso cria um conflito interno que se reflete nos seus hábitos e escolhas diárias. Tem uma versão sua que quase ninguém conhece. Não porque ela seja falsa, mas porque raramente tem espaço para aparecer. No dia a dia, a gente ajusta o tom de voz, escolhe palavras, segura reações, ri do que nem achou graça. Tudo isso acontece no automático. Carl Jung chamava isso de adaptação social. A personalidade que a gente veste para funcionar no mundo. O problema começa quando essa versão toma conta de tudo. É por isso que, quando você fica sozinho de verdade, sem plateia, sem mensagem chegando, surge um certo estranhamento. Parece que algo está fora do lugar. Só que não está. É ali que aparecem preferências reais, limites ignorados, vontades que nunca foram verbalizadas. Pesquisas atuais sobre autenticidade mostram que pessoas que passam tempo sozinhas tendem a fazer escolhas mais alinhadas com quem são, não com o que esperam delas. Um exemplo simples. Tem gente extremamente sociável no trabalho e completamente silenciosa em casa. E isso não é contradição, é sinal de que a personalidade é mais profunda do que o papel social. O risco de nunca acessar esse espaço é viver reagindo ao ambiente, sem perceber por que certas decisões cansam tanto. Quando você começa a reconhecer essa parte silenciosa da sua personalidade, algo muda no jeito como você se posiciona. E sem perceber, você passa a escolher melhor onde, com quem e por que estar. E isso prepara o terreno para entender como suas relações foram moldadas até aqui. Antes de seguir adiante, deixa eu te pedir algo rápido, sem quebrar esse clima. Se esse tema já tocou em algum ponto da sua vida, se em algum momento você se reconheceu nessas ideias, se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso não é só apoio, é um sinal de que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. E mais importante ainda, fica comigo até o final do vídeo, porque o que vem depois conecta tudo isso de um jeito que muda completamente a forma como você enxerga a solidão e as escolhas que você faz todos os dias. A partir daqui, o raciocínio aprofunda, os pontos começam a se encaixar, e talvez você perceba que esse vídeo não é sobre estar sozinho, é sobre parar de viver no automático. Porque algumas relações drenam mais do que fortalecem. Nem todo vínculo conecta, alguns apenas ocupam espaço. A psicologia comportamental mostra que relações superficiais exigem energia constante para manter uma versão editada de si mesmo. Jung alertava que quanto menos alguém se conhece, mais depende da validação externa. É aí que surge o cansaço emocional, aquela sensação de estar acompanhado e ainda assim vazio. Ficar sozinho nesses casos não é fuga, é pausa. Uma pausa que revela quais relações são escolhas conscientes e quais são apenas medo de ficar em silêncio com a própria mente. Nem toda relação pesa porque é tóxica. Algumas pesam porque exigem que você seja alguém que não cabe mais em você. Sabe aquele cansaço estranho depois de certos encontros, mesmo quando nada deu errado? A conversa foi ok, o ambiente era bom, mas você saiu esgotado, como se tivesse corrido uma maratona invisível. Jung observava que relações assim costumam se formar quando a gente ainda não sabe quem é, então aceita quase qualquer espelho que apareça. O problema é que manter esses vínculos custa energia demais, porque você precisa sustentar um papel o tempo todo. Estudos recentes sobre fadiga social mostram que esse desgaste não vem da presença do outro, mas do esforço contínuo de autoajuste. Um exemplo comum: amizades que só funcionam quando você concorda, ri, minimiza, se adapta. No começo, parece conexão. Com o tempo, vira manutenção. Ficar sozinho nesses momentos cria um contraste brutal. No silêncio, o corpo relaxa, a mente desacelera e você percebe o quanto estava tensionado sem notar. Não é que todas as relações sejam ruins, mas algumas só sobrevivem enquanto você se diminui.
Reconhecer isso não afasta as pessoas certas. Filtra. E esse filtro muda completamente a forma como você passa a se posicionar no mundo, mesmo quando ninguém está olhando. O hábito de se distrair para não pensar, celular, barulho, gente, tarefas sem sentido, tudo isso pode virar anestesia. Psicólogos como Viktor Frankl observaram que o ser humano foge do vazio quando não encontra significado. Jung complementava: quem não encara o próprio inconsciente acaba sendo controlado por ele. A solidão quebra esse ciclo porque obriga o pensamento a fluir sem distração. É desconfortável no início, quase como um ruído interno aumentando, mas esse ruído carrega mensagens importantes sobre decisões erradas, padrões repetidos e comportamentos autossabotadores que você talvez nunca tenha ligado os pontos. Hoje, ficar sozinho virou quase um erro de sistema. Se sobra 1 minuto, a mão vai sozinha para o bolso, a tela acende, o feed começa a rolar. Não é vício por acaso. Pesquisas recentes em psicologia comportamental mostram que o cérebro prefere qualquer estímulo ao silêncio prolongado, porque o silêncio obriga a pensar. Jung já alertava: quando a mente não encontra espaço para refletir, ela se perde em distrações, e isso aparece nos hábitos mais comuns: trabalhar além do necessário, maratonar séries sem lembrar do último episódio, responder mensagens sem nem saber porquê. Tudo isso funciona como uma fuga elegante, não da solidão em si, mas do que ela traz à tona. Quando você para de se distrair, surgem perguntas incômodas. Por que certas escolhas foram feitas? Por que alguns dias parecem vazios, mesmo cheios de tarefas? Por que a sensação de estar sempre ocupado não traz satisfação? Um estudo da Universidade da Virgínia mostrou que muitas pessoas preferem receber pequenos choques elétricos a ficar sozinhas com os próprios pensamentos por alguns minutos. Isso diz muito. A solidão quebra o piloto automático. Ela expõe incoerências entre o que você vive e o que realmente quer viver. Não é confortável, mas é honesto. E quando essa honestidade começa a aparecer, hábitos antes normais passam a parecer estranhos, como se algo estivesse pedindo mudança, mesmo sem dizer exatamente o quê. O impacto silencioso da solidão na forma como você vive. Quando alguém aprende a ficar só, sem se sentir incompleto, algo muda no comportamento social. A dependência diminui, os limites ficam mais claros, as escolhas ficam mais conscientes. Jung dizia que a individuação começa quando a pessoa para de viver apenas a partir das expectativas externas. E esse processo quase sempre nasce no silêncio. O curioso é que, ao contrário do que muitos acreditam, é justamente aí que a vida começa a ganhar mais sentido. E talvez seja por isso que tanta gente evita chegar até esse ponto. Quando alguém aprende a ficar sozinho sem sentir urgência, algo muda por dentro, mesmo que ninguém perceba por fora. As escolhas ficam mais calmas. Os sims ficam mais raros e os nãos deixam de doer tanto. Carl Jung dizia que a verdadeira autonomia nasce quando a pessoa não precisa do olhar constante do outro para se sentir real. Isso aparece nos detalhes. Você já não aceita convites só para não ficar em casa, não força conversas vazias, não entra em relações só para preencher espaço. Pesquisas recentes sobre autorregulação mostram que pessoas confortáveis com a própria companhia tendem a lidar melhor com frustração e pressão social, porque não dependem tanto de estímulos externos para se equilibrar. Um exemplo comum é a mudança no comportamento social. Menos necessidade de provar algo, mais clareza sobre limites. Não é isolamento, é escolha. A solidão, nesse ponto, deixa de ser cenário e vira referência interna. Você começa a notar quando algo não faz sentido antes mesmo de virar problema. E essa percepção silenciosa altera o rumo da vida de forma quase invisível.
Como se, sem alarde, você estivesse finalmente vivendo a partir de dentro e não reagindo ao que o mundo empurra de fora. Depois de tudo isso, talvez fique mais claro por que ficar sozinho nunca foi sobre rejeitar o mundo, mas sobre parar de se perder nele. A solidão que percorreu todos esses pontos não é vazia, é reveladora. Ela mostrou quem você é quando não precisa se ajustar, revelou quais relações te fortalecem e quais só sobrevivem à custa da sua energia, expôs hábitos usados como fuga e, por fim, mudou silenciosamente a forma como você escolhe viver. Jung acreditava que a maior tragédia humana não é errar, mas viver uma vida que não nasceu de dentro. Quando você aprende a sustentar a própria companhia, deixa de buscar sentido em excesso de estímulo, aprovação ou presença constante. E isso não te afasta das pessoas certas, te aproxima delas, porque agora a escolha é consciente. A reflexão que fica é simples, mas profunda. Talvez a pergunta nunca tenha sido: por que estou sozinho? E sim, quem eu me tornei para não precisar mais me abandonar? A resposta não aparece no barulho, nem na pressa, nem na multidão. Ela surge naquele espaço silencioso onde, pela primeira vez, você não foge de si. Se esse vídeo fez você pensar em algo que vinha sendo ignorado, então ele cumpriu o propósito. Agora, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a quem também precisa dessa reflexão. Aqui no canal, cada vídeo é uma peça desse quebra-cabeça sobre comportamento humano, escolhas e autoconhecimento. E antes de sair, clica nos vídeos que estão aparecendo aí nos cards. Eles continuam exatamente esse assunto e aprofundam pontos que talvez tenham ficado martelando na sua cabeça. Fica mais um pouco, segue o fluxo, porque às vezes uma única ideia a mais é o que faltava para tudo começar a fazer sentido.